Paulo está doutrinando uma igreja. Tinha uns BOs em Corinto que eram coisas assim de outro mundo. Tinha um cara lá que inventou de sair com a mulher do pai. Para você ter ideia da bagunça que estava naquela igreja. O negócio estava pegando. E Paulo, meu irmão, nas cartas, Paulo era cajadada pura. Ele fala, nas cartas eu sou pesado, minha presença é meio fraca, mas se vocês não quiserem que eu vou aí com o peso que eu vou nas cartas, então é melhor vocês se consertarem. Paulo, então, depois de pegar pesadaço com a galera da igreja de Corinto, ele disse, eu não estou falando isso para envergonhar vocês, mas é como um pai falando para filhos amados. Vocês podem ter 10 mil tutores em Cristo, mas vocês não têm muitos pais, porque eu mesmo gerei vocês pelo Evangelho. Ou seja, Paulo está dando evidências de que ele faz parte dessa nova raça de gente que tem o Espírito Santo, que por onde vai, está deixando filhos, discípulos, batizados, amém? Ensinando a guardar, e ele está fazendo o papel de um pai, ensinando a guardar aquilo que foi ordenado, amém? Agora, olha o que é um cara frutífero. Paulo não pode ir para Corinto. Aí ele diz, sejam meus imitadores. O que Paulo está dizendo? Olhem para mim, ei, me copiem. Eu quero dar o exemplo. Eu estou vivendo um modelo e esse modelo é sadio. Eu quero que vocês vivam o modelo que eu estou mostrando. Amém? Aí a galera diz, amém. Vamos lá, meu povo, vamos lá. A máscara não impede você de falar amém. Amém. Obrigado, amém, empolgado, danado. Mas o que eu quero dizer é isso. Paulo não pode ir a Corinto. Só que ele está falando para os caras, sejam meus imitadores. Como é que você vai imitar alguém que você não vê? Como é que você vai imitar alguém com quem você não tem contato? Talvez tenha gente na igreja de Corinto que nunca tenha visto a cara de Paulo. Cara de Paulo, né? Cara de Paulo, né? O que eu quero te dizer é que Paulo dá fruto. Amém? Ele fala, por essa razão, eu estou mandando para vocês Timóteo, que é meu verdadeiro filho, amado e fiel. E ele vai lembrar vocês dos meus caminhos, da minha maneira de viver. Cara, olha o que é um fruto completo. É você poder pegar alguém e mandar no seu lugar. E esse alguém vai ensinar todo mundo a ser que nem você. Com o jeito dele viver. Ou seja, o jeito de Timóteo viver era tão igual ao jeito de Paulo viver, que Paulo está dizendo, eu estou enviando Timóteo para vocês, para que ele lembre vocês do meu jeito de viver. Aquilo que eu ensino por todas as igrejas, é só vocês observarem Timóteo, e vocês vão saber como ser meus imitadores. Mano, isso é forte, Israel. Você está entendendo o que é um verdadeiro fruto? Um verdadeiro fruto não é eu ser um pé de tangerina e te dar um gominho de tangerina. Não, mexerica, perdão. O verdadeiro fruto é você receber uma mexerica cheia de semente dentro. Que aonde essa mexerica for, ela pode virar uma plantação de mexerica. Amém? Eu acho isso daqui fantástico. Eu acho que isso tem tão a ver com Deus, com continuar a obra de Cristo. Porque Deus enviou o seu próprio Filho. Amém? Deus enviou o seu próprio Filho. Ou seja, Jesus veio à terra em nome do próprio Deus. E a gente ora, a gente opera, a gente canta, a gente flui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, é bem mais do que uma frase bonita para você colocar no final das suas orações. Em nome de Jesus, é você pegar uma procuração do próprio Deus para fluir como o Filho dele fluiu. Amém? É exatamente isso que Paulo está falando de uma maneira completamente natural. Foi o que Deus fez. Deus enviou o seu Filho. E sabe quem é o Filho de Deus? Ele é o próprio Deus. E o próprio Deus, Filipe chegou para Jesus e disse, Jesus, mestre, nos mostra o Pai, e isso nos basta. E Jesus falava para ele, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. A concordância é tão grande que se você vê um, você vê o outro igualzinho. E quando Jesus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, Ele está nos soltando como mundo, nos soltando pelo mundo, continuando a obra que Ele começou a fazer.
Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo que Ele soprou sobre nós. Meu irmão, não existem muitos Espíritos Santos. Existe um Espírito Santo. Aquele que pairava sobre a face do abismo quando a terra era sem forma e vazia, é Ele. Aquele que pousou sobre Jesus quando Ele foi batizado, é esse mesmo. Aquele que caiu sobre a igreja em Pentecostes, é o tal. Aquele que está aqui no nosso meio hoje, é Ele mesmo. Quando uma criança profetiza, não é um Espírito Santo Júnior, é o Espírito Santo de Deus. Quando um ancião profetiza, não é um Espírito Santo antiquado, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o próprio Deus. E por causa dele em nós, nós somos capacitados a fazer as mesmas obras que Jesus fez e fluir nessa natureza que Ele liberou sobre nós. Dar fruto é a evidência de que nós somos quem nós somos. Amém? Desculpa se isso parece uma doideira para você, mas é o que a Bíblia me diz. Jesus, e não outro, disse: aquele que crê em mim, ele enfatizou dizendo: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará essas mesmas obras que eu faço, e as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Confessa comigo aqui, quantos de vocês já tiveram uma grande crise com essa frase de Jesus? Tipo assim, mano, não dá para fazer obras maiores que a de Cristo. Quantos aqui já entraram em crise com isso? Vai lá, confessa. Momento de confessionário, vai lá. Pouca gente entrou em crise. Que bom, igreja madura, né? Eu entrei em crise. Eu já entrei em crise. Pelo amor de Deus, pastor, como que eu não vou entrar em crise com isso? Como que eu vou fazer uma obra maior que a de Cristo? Como eu, Rodolfo, um caba do lastro, meu pai de Souza, minha mãe de Itaporanga, nascido em Sobradinho, não terminei o 2º grau, como que eu vou fazer obras maiores que a de Cristo, cara? Como? Eu fritei muito com isso na minha cabeça, mas é o que Jesus falou. Eu não tenho como ir contra o que Ele falou. Ele falou: aquele que crê em mim. Ah, tem um segredo. Aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras. Opa, não são maiores? São, mas são as mesmas. Como assim são as mesmas, mas são maiores? Ele disse: aquele que crê em mim fará essas mesmas obras. Repete comigo: mesmas obras. Só que as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E cara, Deus me deu um jeito de enxergar isso daqui, um ponto de vista que eu creio que só pode ter sido Ele, que pela primeira vez fez sentido. Eu me lembro de ter ouvido uma pregação de um pastor americano chamado Chris Volaton. E ele, assim como eu tenho muita afinidade com a pessoa dele. Ele não me conhece, é óbvio, mas ele também não terminou os estudos, amém? Então, nessa parte eu acho que a gente tem tudo a ver. Eu me encorajo, poxa, se esse cara conseguiu, eu posso conseguir também, né? E esse cara tem vários livros escritos. Esse cara tem livros fantásticos escritos. Eu já li um monte de livro dele, é cada ensino cabuloso. E o cara não terminou o high school lá. O cara era mecânico quando Deus pegou ele. E eu também não terminei. Então eu falei, poxa, há esperança para o perdido, amém? E assim, ele contou que uma vez uma universidade dos Estados Unidos procurou ele e falou: Pastor Chris, nós queremos te dar um doutorado. A nossa faculdade quer te dar um doutorado. Ele falou: alguns dos seus livros são matérias aqui na nossa faculdade. E aí ele já ficou, uau! Ficou pensando, que legal, minha mãe vai ficar muito feliz de eu contar isso para ela. O sonho da minha mãe é que o filho dela tivesse um diploma, né? E eu não estudei, e agora tem uma faculdade querendo me dar um doutorado. E ele ficou super feliz, e combinaram a data dele ir lá receber. E aí ele contou nessa pregação que ele estava um belo dia no banheiro, orando e dando glória a Deus, e aí disse que Deus puxou uma conversa com ele. E falou: então, Cris, eu fiquei sabendo de um tal doutorado que você vai receber. E ele, sim. E aí ele disse que Deus, conversando com ele, falou: eu não me lembro da gente ter conversado a respeito disso. E ele ficou,
É? Legal, né? Aí Deus falou, pois é, eu não quero que você receba. Ele ficou assim, mas como, Senhor? É um doutorado, estão me dando. Ele falou, se você recebe um doutorado, teus livros, a glória da sabedoria que eu te dei, vai ser porque você é um doutor. Mas enquanto você não tem estudo, o milagre é grande. A glória é toda minha. Porque não tem como um cara sem estudo escrever o que você escreve, se não fosse eu escrevendo por você. Então eu não quero que você receba, eu quero que você continue do seu jeito. E sabe, Jesus fazer a obra de Deus, é Deus fazendo a obra de Deus, amém? Agora você que não é Deus fazendo a mesma obra, faz com que essa obra seja muito maior, cara. Porque tu não é Deus, amém? Você não é Deus, mas Deus te deu o Espírito dele para que você faça a mesma obra. E se você fizer, ela é ainda maior, porque ele foi para o Pai, amém? Sabe o que significa isso? O Pai enviou Jesus e Jesus está aqui fazendo a obra de Deus. Mas quando Jesus foi para o Pai, Ele completou todas as coisas. E completar todas as coisas significa que Ele deixou um povo preparado para Deus aqui. Então se você faz a mesma obra aqui, é porque Jesus voltou para o Pai, Ele completou a sua obra. E a obra dele completa significa deixar um povo de Deus, cheio do mesmo Espírito, fazendo as mesmas obras. E essa terra vai incendiar com paixão por amor a Cristo. O Espírito passa de um para o outro, passa de um por outro. O Espírito está sobre a igreja. O Espírito nos ensina todas as coisas. O Espírito nos diz o que fazer. O Espírito coopera com essas obras. Meu irmão, essa é a nossa identidade. Você não é um povo religioso espalhado sobre a terra, enchendo a paciência dos outros. Você é um povo, você é uma nova criação da parte do Senhor. Amém? Você é uma nova raça que Jesus deixou na terra. Amém? Você tem a habilidade de se relacionar uns com os outros, não perca isso. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas Ele nos deu do seu Espírito, então nós temos acesso aos oráculos eternos, nós temos acesso à mente de Cristo, nós temos acesso ao coração de Deus, e se eu conheço o coração de Deus, eu posso trazer verdades eternas e simplesmente transmitir da maneira mais leve e simples possível, até que todos consigam compreender. Quanto mais profundo você for nas coisas de Deus, mais simples você consegue ser no seu dia a dia e profundo igualmente. Ele está nos chamando para viver de tal forma que o mundo possa conhecer quem Deus é. Sabe, Deus está te chamando, meu irmão, para falar de tal forma que as pessoas vão falar a mesma coisa que falavam de Jesus. Ninguém fala como Ele fala. Ele fala com autoridade, Ele não fala como alguém que simplesmente está discursando por aí. Você sabia que isso é a obra de Cristo e Deus espera que, e o próprio Jesus espera que você faça essas mesmas obras, só que ainda maiores? Ele está nos chamando para viver essa loucura, de abraçar a nossa identidade e nunca mais você deixar a mídia, o cinema, a música, as celebridades te dizerem quem você é. Quem te diz quem você é foi aquele que te criou com um propósito. Antes dele subir, ele disse quem você é. Você é alguém frutífero, você é alguém que carrega do Espírito, e Ele te enviou com uma habilidade de ensinar as pessoas a viver o que é uma ordem para você. Então você obedece radicalmente, e enquanto isso acontece, aqueles que te veem aprendem a fazer da mesma forma que você faz.